Fala, Cris. Cris, eu vou te passar o contato da equipe comercial aqui pra você trocar uma ideia com o William rapidão e ele vai te explicar bem certinho como que vai funcionar. Peraí. Placa do carro tem pra lavar. É a T-Cross, vai lá e dá uma olhada na T-Cross. Ô, Léo, responde essa perguntinha de vendas pra nós. Daqui a pouco, dá beleza. Preciso ver isso aqui contigo. Cara, isso aqui, ó, você tem que conversar com o técnico que fez a avaliação lá. Vai lá falar com ele. Porra, liga lá, ver se a máquina já tá pronta lá na assistência. Porra, pelo amor de Deus, os caras não deixam... Do carro sem esse telefone. Quem que é o técnico, cara? Dá licença, pô. Delegar. Uma missão que sempre tem uma grande dificuldade aí dentro das oficinas. E o que a gente vai falar hoje é sobre como você delegar dentro da sua oficina. Bora lá comigo? Agora aqui, um lugar mais calmo, mais silencioso e sem ninguém para delegar, né? Tá aí um tema que pega muito dentro das oficinas, dentro das estéticas automotivas. Todo negócio automotivo, acho que todo negócio no geral, né? O medo de sair do operacional, o medo de delegar. Como que faz para sair do operacional? Por que eu digo isso? Deixa eu falar um pouquinho para você, contar uma história rápida aqui para você. Eu comecei pequenininho, igual muitos aí, 90% do mercado eu acho que começam desse jeito, né? E quando eu comecei pequenininho, eu trabalhava muito bem num determinado setor dentro da minha própria empresa. Eu sabia muito bem, na época eu fazia polimento, eu sabia muito bem polir. Então eu era um excelente polidor, eu tinha fila para fazer polimento comigo, meses agendados de serviço. E qual era a situação que acontecia? Acontecia muitas vezes de eu não conseguir expandir ou de eu não conseguir delegar, porque eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo ali só era possível ser feito por mim com aquela qualidade, com aquilo que eu esperava, com a entrega que o meu cliente realmente merecia, e eu não conseguia sair do operacional. Por muito tempo eu fiquei no operacional. E qual era o problema aí? Eu não estudava sobre gestão, eu não estudava sobre precificação, eu não aprendia sobre pessoas e eu estava engessado. Passou anos no meu negócio, eu não consegui ter lucro, eu não consegui crescer com o negócio e eu acabei ficando ali daquele jeito. Cheguei ao ponto de alguns anos depois de faturamento achando que, poxa, isso aqui não dá dinheiro, eu já estou no teto de atendimento, eu já estou sufocado, eu não consigo atender mais veículos, eu já estou... Tudo que dá, a equipe já está grande, já está inflada e as contas não fecham. Vai dizer, comenta aqui embaixo se isso acontece, ou está acontecendo com você, ou já aconteceu. Comenta aqui que eu quero saber isso de você. E aí, pegando esse tema, tá, turma? Eu trouxe 5 pontos aqui, que eu acredito que são bem interessantes. Eu tô aqui com o meu roteiro pra gente ir bem certinho e ir direto ao ponto, sem enrolação. Então bora lá. A primeira de todas que eu trouxe aqui, e eu anotei as observações, é a seguinte frase: se eu não estiver lá o tempo todo, as coisas vão dar errado. Poxa, quantas vezes a gente já ouviu isso? A gente que faz treinamento, faz mentoria, tem treinamentos online, por muitas vezes eu já ouvi: poxa, mas se eu não tô lá, o negócio desanda. Poxa, mas se eu não tô lá, o negócio vai dar errado. E a gente tem essa crença, né, por muito tempo, de que as coisas vão dar errado se você não estiver lá. E eu queria te falar uma coisa: existe uma diferença em sair do operacional e delegar, da diferença de sair do operacional e abandonar. É muito comum as pessoas quererem sair do operacional, só que elas meio que abandonam a posição. E você não pode abandonar exatamente a posição. Sair do operacional quer dizer você estruturar o processo para que você possa delegar alguém com base naquele processo. Léo, como assim? Me explica melhor. Vamos lá. Por muito tempo, então, eu fiz a lavagem de carro, um exemplo, né? Vou dar o exemplo aqui da estética, mas também vou trazer alguns exemplos de oficina. Por muito tempo, ou melhor, vamos falar de vendas, né? Então, hoje eu lidero a equipe de vendas na Alvento. Poxa vida, o Luciano tá ligando, olha só. Aguenta aí, que provavelmente ele vai delegar alguma coisa. Aguenta aí. Fala, Luzão. Eu tô aqui, mas eu tô gravando um vídeo pro YouTube. O que você precisa? Então, delegar é mais ou menos por aí, né? Tem coisa que você consegue, criando o processo, você consegue colocar isso de uma maneira mais fácil. Hoje aqui a gente tem aí por base de 10 a 12 pessoas sendo delegadas para várias funções. Ah, Léo, isso funciona 100%, perfeitamente, ninguém se comunica, ninguém precisa, todo mundo sabe o seu processo certinho? Gente, poxa, vamos ser realista, né? Acabei de tirar uma dúvida aqui agora. Então, o mundo perfeito a gente vai construindo ao longo do tempo. Mas quando você está lá no operacional, ou seja, vamos falar da mecânica, você está lá, recebeu o carro, você que aperta o parafuso, você que aperta a mão do cliente, você que liga para o cliente aprovar o orçamento, você que monta o orçamento, você que ficou sem luz, você que liga na Copel, você faz tudo. Sabe qual que é a sua chance
de crescer? Com todo respeito, é zero. É zero. Você vai viver correndo a roda de rato atrás de um empreendedorismo de sucesso. Só que se você não tiver gente, se você não delegar, você não vai conseguir escalar o seu negócio e você não vai conseguir ter tempo para olhar estratégias de crescimento, porque a gente tem essa dor também. A gente tem as dores da seguinte questão. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas Léo, como que eu vou fazer para crescer? Porque eu não consigo, eu não estou entendendo essa parte do delegar, eu não estou conseguindo ter essa visão ou tempo de estruturar isso. Então, quer dizer, falta gente na equipe. E, Léo, o que eu faço primeiro? Eu desenho o processo ou eu contrato gente? Existe uma afirmação que é muito relativa no mundo da venda, que é assim, ó, cresço primeiro e depois contrato, ou contrato primeiro e vou crescendo. Existem as duas situações. A minha fala para esses dois tipos de comentário é vende. Que o problema de todo mundo é a falta de venda. As pessoas não contratam mais porque não tem caixa. As pessoas não mandam ninguém embora porque não tem caixa. As pessoas não fazem a reforma porque não tem caixa. As pessoas não melhoram o seu conhecimento ou não compram treinamento porque não tem caixa. Como que se resolve caixa? Vendendo. Então, cara, a venda ela é o caminho necessário para que você possa ter fôlego para as coisas. Eu sempre comento em tudo que eu posso e sempre que eu posto de um comentário que o meu sócio Mendonça fez uma vez comigo, que ele falou, Léo, tudo isso que você está falando aqui para mim, eu estava chorando para ele as dores do empreendedorismo e da gestão, falando, nossa, eu tenho que fazer gestão disso, daquilo. Ele falou, Léo, para de contar migalha, para de contar centavo. Gestão de verdade é vender. E aí quando você tiver grana mesmo, 90% desses problemas que você está chorando de fazer a gestão hoje vão ser resolvidos. 90% deles. E no final das contas, a gente vendeu mais. E aí a gente cresceu. Então, como que a gente fez aí? Poxa, como é que eu deleguei? Como é que eu chamei essa pessoa? Como que eu orientei? Eu criei um processo. Foi fácil? Não. Dá trabalho? Pra caramba. Porque eu tive que fazer o processo nas minhas horas vagas. Não teve jeito. Não dava para sentar na hora do expediente, que era uma loucura. Então eu fechava a estética ou a oficina às 18h, ia para casa, explicava para minha esposa, olha, eu vou precisar de mais 1 ou 2 horas aqui de trabalho. Tamo junto? Tamo junto. Eu sentava lá e começava a escrever os meus processos. Então, exemplo de processo que eu ia dar na oficina. Hoje eu lidero uma equipe de vendas. Como que é delegado esse processo? Gente, ó, processo é assim, ó, o cliente chega, e é detalhado assim mesmo, ó. O cliente chega, antes do cliente chegar aqui na oficina, geralmente ele já veio agendado pelo WhatsApp. O que a gente já pega no WhatsApp? Olha, a gente pega esses dados, então isso tem que estar lá no processo. Quando o cliente chega, qual que é o processo? O processo é você abrir, você vai estar na frente do computador, você puxa a placa enquanto ele entra no portão, porque a nossa recepção é bem de frente com o portão. Então, o meu consultor técnico, ele consegue olhar diretamente a placa que está chegando. Ele abre ali, opa, esse aqui está agendado, o nome do rapaz é João. Aí, ele sai da sala, já, ô João, tudo bem? Cara, que bom que você veio. Café, água, olha só, olha a recepção desse cliente. Isso só foi possível porque o processo está sendo desenhado, ou já foi desenhado nesse caso, né? E foi passado para eles como tem que ser feito. Léo, como que eu ensino eles? Cara, se você ainda não teve tempo de escrever isso, você pode fazer isso de uma maneira que isso fique... Quando ele chegar, você tirar uma semana de treinamento. Eu te aconselho a escrever, tá? Toda vez que tiver uma falha no processo, gente, tá aqui, revisa o processo. Você não precisa ficar gastando saliva todas as vezes que você troca um colaborador, tá? Então, esse seria o primeiro passo, é desenhar o processo, né? E não abandonar. Então, não tem como você colocar alguém ali, falar assim, ó, tá aqui, o teu treinamento tá aqui uma semana, tá escrito, tchau, faz isso que eu vou andar de lancha. Como empreendedor, eu vou pro shopping. Não tem como. Você precisa acompanhar o processo. Só que aí existe dores também, porque tem gente que não consegue desgarrar o processo. Não consegue. Então, você faz, treina e dá espaço para que essa pessoa continue. E aí vem os próximos tópicos que a gente vai falar aqui também. Ninguém faz tão bem quanto eu. Nossa, mas essa eu acho que tá aqui de segunda aqui, ó. Das top 10, essa é a segunda. Cara, essa aqui é batata. Ninguém faz tão bem quanto eu. E aí existe uma situação também bem legal de trazer para vocês aqui. Eu concordo contigo. Talvez vai ter gente que não vai fazer tão bem quanto você. Mas talvez vai ter gente que vai fazer muito melhor do que você. Você já parou para pensar nisso? Tem gente mais capacitada do que eu para fazer o que eu estou fazendo? Tem.
Existe uma diferença em ter gente capacitada e existe uma diferença em ter gente com experiência. Você tem experiência? Você colocar uma pessoa que não tem experiência e querer que ela faça da maneira que você faz, talvez não vá funcionar. Talvez você vai ter que dar tempo ao tempo. Mas tem outra questão aí também, além disso. Às vezes você vai colocar uma pessoa que faz melhor do que você ou que o resultado final é melhor do que o seu, só que a maneira de executar e a maneira do processo é diferente do seu. E aí gera estranheza. Porque se você for detalhista, gente, se você for a pessoa detalhista, você vai falar assim, não, tem que ser assim, ó, parafuso aqui, 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 desse jeito aqui, com essa chave aqui. Tem que usar assim, tem que usar assados. Hoje, na posição que eu tô, eu cobro os processos da minha equipe, eu cobro resultados de alguns precisam seguir o processo exatamente da maneira que está escrito, que a gente sabe que funciona, só que tem posições dentro dos nossos negócios também hoje que não é obrigatório ele seguir o processo, é obrigatório o resultado. E mesmo que não seja exatamente como eu desenhei, mas ele está fazendo melhor do que o resultado dele está sendo melhor do que o meu. Então muitas vezes você não delega porque você fica preso naquilo. Não, ninguém faz igual eu faço. Por mais que eu treine, por mais que eu falo e não sei o quê, e aí só que você não avalia o resultado dessa pessoa, você não treina essa pessoa, você não dá processos para ela e você não dá tempo ao tempo. Então tem pessoas sim que fazem melhores do que a gente, tem pessoas sim que fazem melhores que a gente de uma maneira diferente e existe pessoas sim que fazem pior do que você. E aí é o seu papel de gestor de lá, lembra lá, delegar e não abandonar, olhar e ter essa análise. Poxa, deleguei, ensinei, não funcionou. Aí, paciência. Aí realmente é troca, conversou, não resolveu, troca, vai para frente, né? Então essa é outra dor, né? Outra crença que trava as pessoas, né? Então é interessante que tenha esse treinamento, que tenha esse tempo e você colocar isso na balança. Então a gente já mata o segundo tópico por aqui. Nossa, você tem uma coisa que... Ô, diretor, se der pra tirar esse glu-glu da água, eu odeio ver vídeo no YouTube e os caras tomando água. Não, é brincadeira. Quem aí? Comenta aí embaixo também. Pode comentar tudo que você quiser. Comenta aí embaixo. Quem não gosta do barulho da água? Porque daí a gente vai ter que editar na próxima. Não é, não? Porque, ó, esse microfone aqui pega tudo, né? Pega até descendo no gogó do caralho. Então vamos pro terceiro tópico aqui. A gente já fez já fez 2, eu trouxe 5. Olha só. Se você, depois de ver esse vídeo aqui, não tomar atitude de sair do operacional, deixa eu te falar, você vai ter um 2025 difícil, que é quando nós estamos gravando esse vídeo aqui. É mais rápido e fácil eu mesmo fazer. Nossa, mas isso aí é de tonelada. Isso aí a gente também escuta muito. Então eu deixei anotado esse aqui e coloquei que é o seguinte. Por que geralmente o empreendedor tem isso? Não, é mais rápido eu ir lá, já resolvo. Ah, é mais rápido eu já... Exemplo, na venda, né? Hoje, para quem não acompanha a trajetória, só para vocês entenderem de novo uma história breve, eu já tenho empresa há 10 anos. Hoje eu tenho sociedade com o Luciano e hoje eu gerencio toda a parte de vendas da Alvento. Quando eu estava assumindo essa posição, e até hoje sempre que eu falo para as pessoas, gera um pouco de... gera um pouco assim, a pessoa começa a pensar, poxa, como assim? Né? Gera um pouco de desconfiança, porque eu assumi a posição de vendas dentro de uma oficina mecânica onde eu não entendia nada sobre mecânica. Como assim? E aí, sabe o que aconteceu quando eu assumi? A gente bateu recorde sobre recorde de faturamento. Meta sobre meta sobre meta. E não era a metinha menor, a de entrada da oficina, era a mais alta que tinha, a gente foi batendo todas, mês após mês. E aí isso é legal também da gente falar, porque logo quando eu entrei, obviamente, o Luciano fez esse briefing de delegar comigo. Então ele veio, Léo, você vai fazer assim, desse jeito, olha, esse é o processo que a gente usa. Como eu já tinha uma experiência em vendas, eu adaptei esse processo, né? Trouxe a minha maneira de trabalhar e estou criando o meu método de vendas dentro da Alvento, trazendo isso bem afinado para que a gente possa ter resultados incríveis aí cada vez mais. Então, quando aconteceu esse tipo de situação, acontecia às vezes do cliente específico, eu falava para o Luciano, Lu, tal, essa situação. Ele falava, me dá aqui, deixa eu vou ligar para ele já resolver. Eu segurava a mão dele assim, falou, calma aí, aguenta no teu time aí que eu tô nessa posição. Você me deu essa posição agora, você aguenta. Me explica.
Ele me explicava, às vezes 2, 3 vezes. Eu ligava para o cliente, explicava a situação, conseguia aprovar o S. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesse terceiro tópico, que é mais rápido e fácil eu mesmo fazer, porque era mais fácil, o Luciano Canohal que tem, era mais fácil ele explicar uma vez só para o cliente, e o cliente ouvir a voz dele e aprovar, do que ele me falar 3 vezes, para mim entender, e aí sim eu ligar, ter a confiança de ligar, explicar isso para o cliente e aí sim aprovar. Seria mais rápido? Seria. Só que imagine que assim, ó, nesse primeiro momento seria mais rápido. Só que quantas vezes eu faço isso no dia? Quantas vezes eu passo a mão no telefone e explico aquela mesma situação que ele me ensinou lá atrás, ou que ele me delegou lá atrás, eu faço hoje? Várias vezes. Várias vezes. Ou seja, às vezes pode parecer mais rápido no momento, só que se você ensina aquela pessoa a fazer da maneira que tem que ser feito, do jeito certo, e essa pessoa aprende, todas as vezes que ela precisar, ela não te consulta mais. Ou seja, isso é delegar. Ele me delegou um processo, eu aprendi esse processo, eu vou usar esse processo, por que eu vou consultar ele todas as vezes? Então, galera, com certeza, naquele exato momento, você que está vendo esse vídeo agora, você que é dono de negócio, você que está treinando equipe, está sofrido pra caramba, já não aguenta mais, fala ninguém quer aprender, ninguém quer seguir processo. Léo, esse vídeo seu é bonitinho, nossa, 5 tópicos, nossa, tá trazendo realmente toda a realidade, é lindo o teu vídeo, mas na realidade é diferente. Na realidade, tem muita coisa que aperta o nosso calo aqui também, só que a gente aprendeu a lidar. E é um tempo de construção, e você vai ter que plantar. Ah, Léo, mas passou 5 aqui, até eu achar um que fosse certo para o meu negócio. Bem-vindo, esse é o trabalho do empreendedor. O trabalho do empreendedor, gente, não é o mecânico, um exemplo, o dono da oficina, né? Não o mecânico, mas especificamente o dono da oficina que se considera empreendedor. O trabalho dele não é ir lá apertar o parafuso, não é ir lá apertar a mão do cliente, não é ir lá montar o orçamento, não é lá ligar o orçamento para o cliente, não é fazer o marketing da empresa. Sabe qual que é o trabalho do dono do negócio? O trabalho do dono do negócio é lidar com pessoas. Esse é o trabalho do dono do negócio. É contratar, é demitir, é entender, é conversar, é reunir, é criar padrões para que o negócio funcione, é também criar cultura para que o negócio funcione. Cara, esquece todo o resto. Esquece todo o resto. O resto é uma palavra difícil de falar, mas esquece todas as outras questões que são importantes também, mas você consegue delegar tudo isso, gente. Hoje tem excelentes vendedores. O Luciano, depois que eu conversei com ele, eu não entendendo nada de mecânica, eu tô trazendo um número para ele que ele fala, porra, vai tomar banho, cara, você tá deitando e não entendia nada de mecânica. Ou seja, ele me deu a oportunidade, ele delegou para mim, ele me deu essa responsabilidade de venda e ele tem tempo de olhar para outras coisas. E é isso que o empreendedor faz. Então, todo o resto acaba sendo menor em relação ao que o empreendedor realmente tem que fazer, tá? Ah, Léo, isso é sua visão? Não é só minha, isso é visão minha, é a visão dos meus sócios, é a visão de pessoas de grande valor que a gente conhece, que a gente tem network. O trabalho é esse, o trabalho é contratar. Ah, mas é chato pra caramba fazer entrevista. Nossa, é chato pra caramba fazer reunião de alinhamento de expectativa com o colaborador. Nossa, mas é muito doído mandar embora. Eu sei, ontem tivemos 2 desligamentos aqui que eu tive que fazer. Pessoas, uma que estava 3 anos com a gente, a outra estava 4 anos com a gente. É fácil? Não é. Não é fácil. Não é fácil. Se eu falar para você que é fácil, não é. Sabe por quê? Porque na posição de gestor, na posição que eu estou hoje, na posição que o Luciano exerce hoje, na posição que a gente está hoje, quando a gente fala em delegar, quando a gente fala em deixar esse processo funcionando o máximo possível sozinho e sair do operacional, a gente tem a responsabilidade de treinar aquela pessoa. Muitas vezes a própria pessoa ela cava a sua demissão, não tem o que fazer. A empresa não demite ninguém, eu ouvi isso, achei maravilhoso, a empresa não demite ninguém, quem se demite é a pessoa. Só que também existe um pouco de ego aí. Por quê? Porque existe uma obrigação do gestor ensinar, entender o que está acontecendo para que o negócio aconteça. Se não tem reunião de feedback, como que você vai melhorar para aquele colaborador, para aquele funcionário seu? Se você não chamar ele e falar, irmão, querido, senta aqui, fala tudo o que você tem, de nuance, de dificuldade, o que está ruim no negócio? O que você tem que você não acha que não está legal? Ah, isso aqui não está bom, ah, meu salário não está bom, ah, aquela conversinha, aquela piadinha eu não gostei, ah, porra, o banheiro está imundo, ah, isso, aquilo.
Bom, beleza, eu anotei os pontos aqui. Tá, agora eu quero te fazer um feedback seu. Olha, você, porra, nisso aqui você tá dominando, você tá deitando, tá maravilhoso. Nisso aqui você tá pecando. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu tô levando em consideração as observações que você trouxe aqui pra gente melhorar como empresa e eu tô te trazendo as observações aqui para você melhorar como pessoa ou como colaborador. Beleza? Bora lá? Bora. É assim que faz reunião de expectativa. Não tem como você melhorar o processo se você não fizer reuniões de relacionamento, tá? Essa aqui, ó, eu fiquei em dúvida nessa aqui quando eu fui anotar, se eu colocava ela no top 1 ou se eu deixava ela em quarto, mas ela também é maravilhosa. Os clientes só confiam em mim. Poxa vida, os clientes só confiam em mim, Léo. Eles não querem saber de outra pessoa atendendo eles. Eles só confiam em mim. Então eu sofri um pouco com isso logo no começo. Tá? Deixa eu explicar para vocês por quê. Hoje falando de venda e falando de atendimento e pessoas e tudo mais, para você que está caindo de paraquedas aqui, provavelmente não, já deve conhecer a gente, mas se você está caindo de paraquedas aqui, hoje eu sou, de novo, vou repetir, eu estou à frente da Alvento na parte de gestão, na parte de atendimento, de gerência, na parte de vendas. Né? Eu hoje sou, vamos dizer assim, tô do lado do Luciano para fazer o negócio realmente acontecer. E o Luciano, para quem não conhece, hoje tem um perfil muito grande, tanto no YouTube quanto também no Instagram. São mais de, acho que 300 mil, 200 mil seguidores nesse exato momento lá nas redes sociais dele, somando as duas. Então tem uma audiência muito forte aí, né? E obviamente que o cara vai lá e assiste no YouTube 10 vídeos onde aparece a cara do Luciano. E o Luciano, cara, o bicho é uma enciclopédia humana, bicho. Ele tem uma cabeça que eu falo, velho, como é que você sabe disso? Como é que você decorou isso aí? Ele, sei lá. Eu falo, cara, não é sei lá, cara. Não tem como ter um número desse, de um negócio desse na cabeça. Ele é diferenciado. Então o cara vai lá e assiste 10 vídeos dele. E aí ele fala, pô, às vezes ele é de outro estado. Aí às vezes ele fala, porra, cara, tô lá em Curitiba, vou passar na Alvento, quero apertar a mão do Luciano. Ele chega aqui, quem que tá lá na frente? O Leonardo. O Gabriel, o Renato, a equipe comercial, a equipe de atendimento, e não tá lá o Luciano. E aí eu já ouvi muitas vezes, poxa, eu queria apertar a mão do Luciano. Só que aí, turma, existe um outro ponto, né? O Luciano, além de tudo isso, um ótimo empreendedor, pai de família, várias responsabilidades, vários negócios, tem a parte da educação também, que é a parte da education, tem um monte de coisa. Então ele não consegue estar lá na frente mais. O que a gente fez para resolver essa situação? O cliente vem para apertar a mão do Luciano. Mestre, chama o nome da pessoa, exemplo, João. O Luciano, infelizmente, não está disponível hoje para estar aqui te atendendo, mas fomos treinados por eles, foi criado um processo para te atender e eu tô aqui para te servir. Como que eu posso te ajudar hoje? Poxa, eu vejo no YouTube, eu gosto, pô, acho bonito, queria conhecer a oficina. À vontade, a nossa oficina está aberta para ser conhecida. Quer um café? Quer uma água? Tem alguma dúvida? A gente está aqui para atender também. Então o que acontece? A gente, como o Luciano tem toda essa perspectiva, tem muita gente que quer chegar e apertar a mão do Luciano. Mas, gente, quanto mais importante a pessoa vai ficando, mais difícil o acesso vai ficando a essa pessoa. E é natural, não é arrogância, não é chatice, não é, ficou importante, ficou nojento, ficou inacessível. Gente, não é inevitável. A quantidade de demandas que vai existindo para essa pessoa resolver, a quantidade de lugares que essa pessoa tem que resolver. Se ela não delegar, ela não consegue ir para o negócio para frente. A gente não teria um negócio desse tamanho que tem hoje se não fosse delegado as funções. E todos os dias a gente vê, poxa, estamos crescendo, daqui a pouco vamos precisar de mais gente, vamos precisar ajustar esse processo aqui. Todos os dias, isso é um detalhe, eu vou fazer só um parênteses aqui. O processo, gente, ele não é desenhado uma vez, ele dura 100 anos, tá? Obviamente que depende do seu negócio. Mas a maioria das vezes é bom você sempre estar olhando para esse processo pelo menos uma vez a cada 3 meses, porque esse processo pode mudar. Ainda mais quando incluir mais pessoas ou menos pessoas também, tá? Então, a gente viveu muito isso, a gente vive muito isso de pessoas querendo apertar a mão do Luciano. Só que o que acontece? Como a gente está bem treinado, como a gente sabe o que a gente está aqui para fazer, como a gente sabe atender o cliente, como a gente passa confiança no atendimento, ou seja,
Poxa, olha a Rebeca aqui, meu. Ó, tá maluco. Não é possível que o cara não confie em mim. Tá certo que, né? A gente tá falando de mecânica, mas, cara, você imagina assim, ó, o cara chega hoje na nossa oficina mecânica, ele é atendido por um cara bem vestido. Ah, Léo, é importante ou não? Esse é papo para outro vídeo, outro assunto. Mas eu já atendo ele da melhor maneira que eu posso, cara. Limpo, cheiroso, eu atendo ele bem, sorriso no rosto, feliz, ofereço café e água, e isso faz uma diferença tremenda. Tremenda. Porque a gente se arruma geralmente para eventos importantes, não é mesmo? Você não se arruma para ir lá no casamento do primo, da tia, você toma aquele banhão, põe aquela roupona, é importante aquele evento. Por que o nosso negócio, o negócio que põe a comida na nossa mesa, o negócio que vai fazer a gente poder desfrutar da vida, a gente não dá esse valor? Por que a gente não vem bem vestido? Por que a gente não toma aquele banho caprichado antes de vir? Por que a gente não vai no salão lá cortar o cabelo? Ficar bem apresentável. Ah, porque é trabalho. Não. Se você é dono ou se você está colocando alguém para ficar nessa posição, você tem que entender que você está mais tempo ali de vida do que você está em casa. Mais tempo ali. Ah, Léo, mas é a mesma quantidade de hora, mas boa parte em casa você está dormindo. Então é importante que você esteja ali bem vestido, que você esteja atendendo bem o cliente. Então como que a gente resolveu essa situação? Ah, mas eu queria apertar a mão do dono e tudo mais, mas como que eu posso te servir? Aí o cliente começa a soltar, a falar, você atende ele bem. Precisa estar afiado, então você precisa saber o que você está falando, você precisa tirar a dúvida dele, você precisa atender bem ele, e aí ele vai sentindo confiança em ti. E, poxa, se a pessoa que está lá naquela posição de delegar te colocou ali, é porque ela também confia em você. Então, você tem que entregar. Ou você tem que confiar na sua pessoa que está nesse momento aí, tá? E por último, pra gente já encerrando, eu não sei quanto tempo a gente tá aqui, mas pra gente já encerrando, eu tinha uma outra reunião às 4 horas, agora é 4h15. Vamos lá que eu já vou ligar lá pra gente resolver. E a última é, não posso delegar porque ninguém entende do meu negócio como eu. Ah, essa aqui também é outra. Ninguém entende do meu negócio como eu, Léo. Realmente. Tá? É difícil quem entende igual o Luciano sobre mecânica, sobre Volkswagen. Cara, eu até hoje já conheci muita gente parceira, muita gente amiga, tem uns técnicos nossos da oficina, mas do jeito que o Luciano entende, eu vou te falar que eu não conheço. E aí ele podia falar, pô, ninguém entende igual eu, vou ficar aqui apertando parafuso. Ou eu, na minha área, quando eu comecei, antes de partir para vendas, eu podia falar, poxa, ninguém entende igual eu sobre polimento, sobre estética, vou ficar aqui engessadinho, vou fazer eu mesmo, porque ninguém entende igual eu. Como que eu vou delegar, ou como que eu vou ensinar, ou como que eu vou para outra pessoa? Ninguém entende igual eu. É assim que a tua cabeça vai te boicotando, vai te boicotando. Só que aí, existe uma questão daquela que a gente volta lá no começo, que é a padronização dos processos. Se os processos estão bem padronizados, você vai conseguir passar essa experiência para o próximo. Talvez essa pessoa vai levar tempo para chegar na sua mesma, entender o seu negócio como você, entender o processo como você entende, talvez vai levar esse tempo. E é aquilo que a gente volta lá no começo. Você sempre vai entender do seu negócio, mas assim como você entende tão bem do seu negócio, eu falei no meio do vídeo, se você não viu, mas qual é a sua responsabilidade como empreendedor? Não é entender sobre apertar o parafuso, que não tem nada contra, tá? Não é sobre lavar aquele carro melhor ou polir aquele carro melhor, não é sobre fazer o processo de orçamento melhor. Você entende tudo isso? Maravilhoso. Então você vai criar processos com base nisso. Você vai sentar a bundinha na cadeira, vai olhar para o seu negócio, como que eu posso melhorar? Qual é a área que eu determino mais importante, que eu preciso ter gente muito capacitada aqui? Opa, essa aqui, essa aqui, essa aqui. E aí você começa a delegar, tá? Para finalizar, tá? Como sair do operacional? Dói, é dolorido, você vê as coisas acontecendo, você fala, eu podia estar lá resolvendo. Se amarra o pé na tua cadeira, se amarra na sua mesa, você não vai sair dali. Você vai delegar, vai passar a função. Não tá funcionando do jeito que você quer, você vai chamar o fulano aqui, olha, fulano, é isso, 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 isso. Você não tá saindo ainda do operacional porque você tá vendendo pouco. Você não tá saindo do operacional porque você não tá entendendo sobre como fazer a gestão de pessoas.
Ah, Léo, mas eu odeio falar com pessoas, com equipe, eu quero mesmo apertar parafuso, só que o CNPJ é meu, como que eu faço? Então você vai ter que ou colocar talvez a esposa para fazer essa situação, ou, cara, ou você... E ser adulto dá pra pôr um pi? Dá, né? Ser adulto é foda, mano. Porque você não decide. Muitas coisas você não decide, você vai ter que fazer. Ou você faz aprender sobre pessoas, criar estratégia pro seu negócio crescer, ou você vai ter que pôr alguém pra fazer. Como que você vai fazer? Qual que é a decisão que você vai tomar? Você vai pôr alguém pra fazer a parte mais importante do seu negócio que vai te dar tempo? Ou você vai sair dessa parte que tá te matando, que tá te sufocando, que não tá deixando você dormir de noite, porque você não consegue escalar os números, porque você ama apertar parafuso? Ou porque você ama lavar o carro? Ou porque você ama polir? Ou porque você ama trocar o óleo? E assim, ó, com todo respeito, não é de nenhuma maneira diminuir nenhuma dessas profissões, é pelo contrário. Só que aqui eu tô falando geralmente com donos de negócio. E o que eu quero trazer é sobre isso, donos de negócio. Qual que é a posição que você vai tomar? É essa posição que você tem que tomar. Agora, se você hoje faz parte de uma equipe, você é pago para fazer a manutenção, é um técnico, se você hoje é pago para fazer venda, se você hoje é um diretor comercial, se você está dentro da equipe, você ainda não é o dono do seu negócio, faça o seu melhor, mano. Entrega o máximo que você pode dentro dessa equipe, ouvidos atentos para aprender o máximo que você puder. E tá aí um lance que muita gente não se liga quando a gente fala de... Existe um ditado que fala assim, ó, se prepara. Porque a hora que a oportunidade bater na sua porta, se você não estiver preparado, você vai perder. Você vai perder. Já ouviu isso aí ou não? Nossa, mas isso aí é outra coisa que a gente tem que aprender também. Essa é a aula de hoje, espero que você tenha gostado bastante. Não deixa de seguir aqui também o nosso canal no YouTube, acho que vai fazer bastante sentido para ti. E sempre quando precisar, vão estar à disposição lá no direct do Repare. Valeu!